Existe um tipo de homem que ninguém sabe como classificar. Ele não é o mais falante da sala. Também não é o mais chamativo. Não lidera grupos nem busca seguidores. Não expõe sua vida. Não explica suas decisões. Não pede permissão para nada. E, ainda assim, há algo nele que você simplesmente não consegue ignorar. Você não sabe exatamente o que é, apenas sabe que está ali. Uma presença que ocupa espaço sem precisar se mover. Uma serenidade que causa desconforto justamente porque é genuína. A ciência chama isso de personalidade sigma. As pessoas comuns apenas dizem, esse homem é diferente. E não sabem se essa diferença as atrai ou as desestabiliza. Provavelmente as duas coisas. Ele possui 9 características, cada uma mais intrigante do que a anterior. Cada uma mais difícil de compreender para quem nunca as viveu por dentro. E a pergunta que ninguém faz em voz alta, mas que todos pensam, é: você é um deles? Vamos começar pela característica que mais confunde as pessoas ao seu redor. Número 1. Ele não precisa liderar, mas todos o seguem. Imagine 2 homens em uma reunião. O primeiro fala alto, ocupa espaço e busca constantemente a atenção do grupo. O segundo escuta, observa, fala pouco. E, quando fala, todos ficam em silêncio. Em qual deles você acha que as pessoas realmente prestam mais atenção? O homem sigma não disputa a liderança. Não levanta a mão para ser o primeiro. Não precisa de um título nem do reconhecimento que costuma acompanhá-lo. E é justamente por isso que ele lidera. Sua autoridade não vem de uma posição. Ela nasce de algo muito mais profundo e muito mais difícil de fingir. A coerência entre aquilo que diz e aquilo que faz. Entre o que promete e o que cumpre. Entre a maneira como age quando está sendo observado e quando ninguém está olhando. Essa consistência desperta um respeito silencioso que nenhum cargo é capaz de comprar. As pessoas o seguem não porque ele peça isso. Elas o seguem porque confiam nele mais do que em qualquer outra pessoa. E ele nem sequer está tentando conseguir isso. Mas essa capacidade de influenciar sem buscar, ela está diretamente ligada à próxima característica. Número 2. Ele observa tudo antes de dizer uma única palavra. A maioria das pessoas fala para conseguir pensar. Abre a boca, lança ideias incompletas, constrói sua opinião em voz alta enquanto os outros escutam. Precisa desse processo externo para chegar a uma conclusão. O sigma pensa antes de falar. Primeiro, processa. Analisa em silêncio. Observa a situação, as pessoas, a dinâmica do grupo e os interesses ocultos por trás de cada palavra que ouve. E somente quando realmente tem algo relevante para dizer, abre a boca. Isso faz com que pareça distante, reservado, às vezes até arrogante. Mas ele não é nenhuma dessas coisas. Acontece que sua mente permanece constantemente ativa abaixo da superfície. Como um iceberg do qual você vê apenas a ponta, enquanto a verdadeira massa permanece escondida e é imensamente maior. Você já percebeu que, muitas vezes, as pessoas mais silenciosas de uma sala são justamente as que melhor compreendem o que realmente está acontecendo? O sigma é exatamente esse tipo de pessoa. Fala menos, compreende mais. E, quando finalmente diz alguma coisa, vale a pena ouvir. Essa profundidade de observação está diretamente ligada à característica que mais desestabiliza as outras pessoas. Número 3. O seu silêncio não é vazio, é poder. Há pessoas que não suportam o silêncio. Elas o preenchem com qualquer coisa. Palavras sem conteúdo, risadas nervosas, comentários desnecessários. Como se o silêncio fosse uma ameaça que precisasse ser neutralizada antes de durar tempo demais. O sigma não. Para ele, o silêncio é um território familiar. Um lugar onde se sente confortável. Até mais confortável do que nas conversas superficiais que a maioria chama de socialização. E essa tranquilidade diante do silêncio comunica algo que as palavras jamais conseguiriam transmitir. Segurança. Presença. A certeza de que esse homem não precisa encher o ambiente de ruído para justificar sua própria existência. Pense da seguinte maneira. Quando alguém fala sem parar para evitar o silêncio, está demonstrando que o silêncio o incomoda, que precisa fugir dele.
Quando alguém consegue permanecer em absoluto silêncio, sem se mover, demonstra que não precisa fugir de lugar algum. O Sigma pertence a esse segundo grupo, e essa serenidade, essa paz que transmite sem qualquer esforço, é exatamente o que faz com que as pessoas não consigam deixar de observá-lo. Mas por trás desse silêncio existe algo que muito poucos compreendem. A quarta característica explica a origem de tudo isso. Número 4. Seu mundo interior é mais rico do que qualquer conversa. A maioria das pessoas precisa de estímulos externos para se sentir bem. Planos, barulho, pessoas ao redor, algo para ver, algo para ouvir, algo para consumir. Sem esses estímulos, surgem o desconforto, o tédio e a sensação de que está faltando alguma coisa. O Sigma não vive essa realidade. Ele possui um mundo interior tão desenvolvido, tão repleto de ideias, reflexões, projetos e perguntas que faz a si mesmo, que a solidão não apenas não o incomoda, ele a busca de forma consciente. Imagine alguém que carrega consigo uma biblioteca inteira. Não precisa sair em busca de entretenimento, porque já possui dentro da própria mente mais conteúdo do que conseguiria explorar durante anos. É assim que a mente do Sigma funciona. Por isso ele consegue passar horas sozinho sem sentir que lhe falta alguma coisa. Por isso pode cancelar planos sem culpa. Por isso não precisa de companhia constante para se sentir completo. Ele não está sozinho porque não tem opções. Está sozinho porque fez essa escolha. E essa diferença entre estar sozinho por necessidade e estar sozinho por decisão é o que distingue o homem Sigma de qualquer outro. Essa riqueza interior conduz diretamente à próxima característica, e é justamente ela que mais confunde aqueles que tentam conhecê-lo. Número 5. Ele é um mistério que ninguém consegue decifrar por completo. Hoje em dia, todo mundo compartilha demais. As redes sociais transformaram a vida privada em um espetáculo. As pessoas publicam o que comem, o que pensam, o que sentem, o que planejam. Como se guardar algo apenas para si fosse uma estranheza que precisasse ser justificada. O Sigma faz o contrário, não porque esconda segredos obscuros, nem porque seja calculista, mas porque tem uma relação profunda com a própria privacidade. Ele entende que nem tudo precisa ser compartilhado, que certos pensamentos, certos planos e certas partes da sua vida pertencem apenas a ele e a mais ninguém. Isso cria algo que nenhuma estratégia de sedução é capaz de reproduzir, um mistério verdadeiro. Não o mistério artificial de quem desaparece para provocar ansiedade, mas o mistério genuíno de alguém que simplesmente possui muito mais profundidade do que demonstra. E a mente humana dificilmente resiste a um mistério sem resposta. Você já percebeu como as pessoas continuam tentando decifrar o Sigma muito tempo depois de ele já ter deixado de pensar nelas? Isso não é coincidência. É o efeito natural de alguém que nunca revelou todas as suas cartas. E esse mistério é protegido por algo ainda mais importante. A sexta característica é aquela que desperta o maior respeito, mesmo sem dizer uma palavra. Número 6. Seus limites não são palavras, são linhas que ninguém atravessa. Há pessoas que dizem ter limites, mas, quando chega o momento decisivo, elas cedem, negociam, abrem exceções. E, a cada exceção, esse limite perde um pouco mais da sua força, até se transformar em uma simples sugestão que ninguém leva realmente a sério. O Sigma não funciona assim. Seus limites não são anúncios. Ele não os proclama nem os defende com longos discursos. Simplesmente existem. E, quando alguém os ultrapassa, a consequência acontece naturalmente, sem drama, sem negociação, sem uma segunda chance automática. Imagine uma porta com fechadura. A maioria das pessoas tem uma porta que parece trancada, mas que, na verdade, está apenas encostada. E quem insiste o suficiente acaba entrando. A porta do Sigma está realmente trancada, e somente ele decide quem possui a chave. Essa firmeza não nasce da rigidez nem da arrogância. Ela nasce do mais profundo respeito por si mesmo. Aquele que não precisa se justificar para ninguém, porque conhece perfeitamente o próprio valor. E esse autorrespeito é sustentado por algo que poucos homens possuem na mesma intensidade. A sétima característica. Número 7.
Ele pensa por si mesmo em um mundo que exige conformidade. A pressão social é uma força invisível, mas extremamente poderosa. Ela diz às pessoas como devem se vestir, o que devem pensar, quais tendências seguir e quais valores adotar para serem aceitas. E a maioria, sem sequer perceber, obedece. Não por convicção, mas pelo medo da rejeição, pela necessidade de pertencer. O Sigma não. Não porque seja um rebelde sem motivo, mas porque simplesmente não consegue aceitar uma ideia apenas porque a maioria a aceita. Sua mente precisa compreender o motivo antes de assumir qualquer compromisso. Isso faz dele alguém difícil de manipular, difícil de convencer por argumentos de autoridade, difícil de conduzir pelo caminho que os outros desejam, sem que ele perceba. Quantas pessoas você conhece que mudam de opinião apenas porque alguém com mais seguidores afirmou o contrário? O Sigma não é uma delas. Seu julgamento é próprio. Foi construído por ele mesmo, através das suas experiências, reflexões e dos seus próprios erros. E ele não o entrega facilmente a ninguém. Esse pensamento independente torna-se ainda mais poderoso nas situações que mais revelam quem realmente somos. É aí que surge a 8ª característica. Número 8. Sob pressão, ele se torna mais frio e não mais caótico. Existe um teste que a vida aplica a todos os homens. Ele chega de diferentes maneiras. Uma crise, um conflito inesperado, uma perda, uma situação que ninguém previu e que exige uma resposta imediata. E é justamente nesse momento que o verdadeiro caráter de cada pessoa aparece, sem filtros. A maioria apenas reage. Explode ou desmorona, age movida pelo medo ou pelo ego ferido. Toma decisões das quais depois se arrepende, porque não havia serenidade suficiente para pensar com clareza. O Sigma faz exatamente o contrário. Quanto maior a pressão, mais ele reduz a própria temperatura. Torna-se mais calmo, mais preciso. Como se a urgência despertasse nele um modo de funcionamento que, em circunstâncias normais, permanece adormecido. Imagine o olho de um furacão. Do lado de fora existe caos e destruição. No centro exato existe uma calma absoluta. O Sigma vive nesse centro. Não porque não sinta a pressão, mas porque aprendeu, depois de enfrentar inúmeras tempestades, que reagir pela emoção sempre custa muito mais caro do que responder com serenidade. E tudo o que vimos até aqui converge para a última característica, a mais silenciosa, a mais definitiva. Número 9. Ele trabalha em silêncio e deixa que os resultados falem por si. Vivemos na era dos anúncios. Todo mundo declara seus objetivos antes de alcançá-los. Publica cada etapa do processo. Mostra o caminho. Constrói uma audiência em torno de algo que ainda nem existe. O Sigma faz exatamente o contrário. Ele não anuncia. Não compartilha seus avanços. Não busca validação antecipada para projetos que ainda estão sendo construídos. Ele trabalha em silêncio, com humildade e disciplina, dia após dia, sem plateia, sem aplausos para motivá-lo. Porque aprendeu algo que a maioria demora muito para compreender. Falar sobre aquilo que você pretende fazer consome exatamente a energia que deveria ser usada para realizar. Enquanto os outros falam sobre seus planos, ele já está vários passos à frente. Quando os resultados aparecem, não precisam ser anunciados. Eles falam por si. Essa disciplina silenciosa talvez seja a característica mais poderosa do homem Sigma. É também a mais difícil de imitar para aqueles que precisam dos aplausos antes mesmo de vencer a própria batalha. 9 características. Nenhuma delas foi construída para impressionar. O homem Sigma não escolheu ser difícil de compreender. Ele simplesmente é quem é, por completo, sem pedir desculpas e sem precisar da validação de ninguém. E, em um mundo que exige conformidade a cada passo, essa autenticidade talvez seja a forma mais rara e verdadeira de existir. Você se reconheceu em alguma dessas características? Ou reconheceu alguém que conhece? Conte nos comentários. Porque as pessoas mais interessantes não são aquelas que mais falam sobre si mesmas. São aquelas que menos precisam fazer isso.